No último capítulo, Seung não apareceu no festival e com isso Jihyo teve que se apresentar sozinho. Preocupado com o que poderia ter acontecido com seu amigo, Jihyo tenta contato com Seung mais uma vez e dessa vez quem atende o telefone é Kang-woo. Só que ele não imaginava que Jihyo tinha rastreado o celular e estava atrás dele. Bom, antes da gente ver o valentão levando uma surra, vamos entender de fato o que aconteceu com Seung naquele dia. Minutos antes do festival, Seung tinha sido levado pelos valentões até esse local, e os idiotas estavam batendo no moleque por conta da sua amizade com o Jihyo, pois esse fracassado não aceitava que um perdedor, na cabeça dele, como Seung, tivesse uma amizade com um cara popular. Ixi, tá com ciúmes, é? Seung entra em desespero e fala que se o valentão deixar ele ir agora para o festival, nunca mais ele aparecia na frente dele. Mas o valentão zomba da cara do moleque e diz que ele não estava entendendo em que situação estava. A partir de agora, a vida escolar de Jihyo era dele, ou se ele preferia que seu irmão mais novo ganhasse uma cicatriz no rosto. E pela primeira vez vemos Seung explodir de raiva. Mas o valentão dá um tapa na cara dele e fala pra ele olhar com respeito. Você vai tomar o seu já já, infeliz. O que é seu tá guardado. Após isso, Kang-woo dá as costas e fala que seria melhor pra todo mundo se Seung morresse. E os outros dois idiotas pegam o celular e a carteira dele e prendem o moleque nesse quarto escuro sozinho. Voltando para essa bela cena desse infeliz tomando uma surra de Jihyo, quando ele vai tomar outra cacetada no outro olho para fazer o par, né? No desespero ele abre o bico na hora e fala que Seung estava preso atrás da escola no depósito abandonado. Jihyo então vai até lá desesperado e com um pedaço de madeira ele começa a bater no cadeado. E quando finalmente ele consegue abrir, ele vê Seung caído no chão sem conseguir respirar direito. Afinal ele tinha claustrofobia e quando Jihyo se aproxima dele e fala para ele que eles deveriam ir para um hospital, Seung nega a ajuda dele e diz que está bem e que consegue ir em um hospital sozinho. Jihyo chama Seung de idiota e diz que ele precisa de ajuda, porém Seung interrompe ele e pede desculpas por não ter tocado junto com ele no festival e diz que vai embora. Enquanto Seung voltava para casa, novamente ele teve dificuldade para respirar e acabou perdendo a consciência na rua e o resto a gente já sabe. Evidências de automutilação foram encontradas no corpo de Seung e a polícia começou uma investigação para descobrir a verdade. E toda a culpa do acontecido os valentões estavam jogando para cima de Jihyo. O gordinho, ao ser interrogado pela polícia, já começa a chorar e a fingir arrependimento, dizendo que eles foram forçados por Jihyo a fazer bullying com Seung. O outro faz a mesma coisa, diz que seu amigo Kang-woo tinha sido ferido por Jihyo e que quase perdeu um olho. Quase não, ele perdeu um olho. E para piorar a situação de Jihyo, eles tinham tirado essa foto. Depois disso, a vida escolar de Jihyo mudou drasticamente. Todos na escola começaram a fazer comentários bem maldosos sobre ele. E com tudo isso, Jihyo acaba se tornando outra pessoa. As pessoas só estavam procurando um culpado. Mas qual era a diferença desses alunos para aqueles valentões? Estavam agindo como se fossem fortes, porém nenhum deles foi ao funeral de Seung. Do que eles tinham tanto medo? Da polícia? Dos 12 zodíacos? Me observem de perto, eu vou mostrar pra vocês quem é o mais assustador. Então Jihyo começa a refletir sobre o que Seung lhe disse uma vez, a não violência, e diz que ele estava errado. Se ele não pisar nas pessoas primeiro, quem seria esmagado seria ele. E com isso ele acabou se tornando um membro dos 12 zodíacos e o líder da gangue dos macacos. Mas havia um motivo por trás de tudo isso. A sua intenção era fazer Kang-woo pagar pelo que ele fez. Só que agora ele tinha se tornado um membro dos 12 zodíacos e líder da gangue dos cachorros. Voltando ao presente, Jihyo diz ao BTS que independente das razões das suas ações, ele não podia agir assim. Tudo que existe tem um propósito e valor. Ao ouvir isso, Jihyo se lembra na hora de Seung, pois ele tinha dito a mesma coisa naquele dia. Então ele pergunta a Jihyo quem é você. Mano, ele só pode ser algum parente de Seung. Vamos seguir. Jihyo fala que ao invés de perguntar quem era ele, Jihyo deveria se perguntar a si mesmo quem era ele. Você não está treinando para ser um idol? Se
eu postar isso aqui na minha rede social, o que vai ser do seu futuro? Ji-ho disse que não se importava com aquelas ameaças, pois na cabeça dele, quem iria procurar por algo postado por ele? No entanto, Jae-ho diz que, por incrível que pareça, ele tem mais seguidores que Ji-ho. Por essa você não esperava, né, BTS? Jae-ho fala que não precisa sujar sua conta pessoal, pois uma pessoa como ele, que machucou as pessoas e humilhou, iria virar agora uma pessoa que entretém os outros. Após a postagem de Jae-ho, a casa cai para Ji-ho e ele começa a ser bombardeado de mensagens nas suas redes sociais. E não demora muito para receber uma ligação. O que está fazendo? Não vai atender o celular? Era logo quem? O Kizaru, fi. E quando ele chega na empresa do seu pai, ele ouve um bolão dele. Afinal, não fazia muito tempo que ele tinha se metido em problemas. Kizaru fala que essa postagem estava afetando a sua empresa e se Ji-ho continuar causando problemas, ele diz que vai tirar a música dele e tudo que ele possui. Ji-ho então responde que já iria fazer isso de qualquer forma, pois uma pessoa como ele, que não tem talento nenhum, não poderia chegar a lugar algum. Ele diz que tentou parecer bom para o seu pai, mas que a partir de agora não faria mais música de novo, e pede desculpas por desapontá-lo. No entanto, ele tinha algo para resolver e pede ao seu pai que anule uma transmissão apenas mais uma vez, e diz que será leal a ele para sempre. Após isso, ele fala que vai limpar o local e ir embora. Chegando no estúdio, ele começa a limpar o local, porém quando ele encontra o HD, ele pega um monitor quebrado e começa a rever os vídeos gravados com Seung, de quando eles estavam ensaiando para o festival. Após algum tempo, ele começa a falar com seu amigo. Como foi o seu dia? Eu tive um dia horrível hoje. Tanto para mim quanto para você, não acho que a música tenha sido a escolha certa. Me desculpe por não manter a promessa. Logo depois, vemos Jae-ho sentado com o nosso protagonista. Ele estava explicando ao Prota o que tinha acontecido com ele e Daeun naquele dia que estavam sendo perseguidos pelo BTS e o Kong. Após o Prota entender o que tinha acontecido, ele agradece Jae-ho por ter salvado eles. Jae-ho responde que não foi nada demais, afinal eles eram colegas de sala. Mas nós estávamos lá juntos e depois você acordou. Nós até fomos para casa juntos, mas por que você não se lembra de nada? Então, né, é que eu uso esse corpo e nem pago aluguel. Ele diz que anda muito estressado ultimamente e acaba esquecendo as coisas. Já sabemos que o Prota é horrível em inventar desculpas. Olha o olhar de Jae-ho quando ele diz isso. Ele tá desconfiado também. Jae-ho então se levanta e fala para o Prota para eles irem embora porque já era muito tarde. Porém, o Prota fala que o problema é que ele não consegue ignorar os seus instintos. De repente, nosso protagonista se aproxima bem rápido de Jae-ho e levanta sua camisa, revelando as suas tatuagens dos 12 zodíacos. O Prota pergunta a ele se fazia parte dos 12 zodíacos também. Nesse momento descobrimos que Jae-ho faz parte da gangue dos cachorros. O Prota faz outra pergunta: qual o motivo dele estar se aproximando de Daeun? Eu também tenho algumas perguntas para você, Radium. Por exemplo, há quanto tempo que você está morto? Quando o Prota escuta isso, fica em choque sem entender o porquê dessa pergunta. Me desculpe pela apresentação tardia, pai da Daeun. Eu sou o pai de Seung, Jo Jeong. Após a morte de seu filho, ao chegar no hospital, Jeong acaba descobrindo que seu filho estava se cortando e por conta disso ele acabou sofrendo de uma culpa imensa, por viver a vida toda sem saber que seu filho estava sofrendo esse tempo todo. E quando ele descobriu que a causa da morte de Seung foi por causa do bullying que ele sofria na escola, e Ji-ho, Bae Dong-ho, Jo Hyun-bin e Kim-gyu, ele sabia que eles estavam atormentando seu filho. Mesmo Ji-ho, que estava envolvido em tudo isso, foi ao funeral de Seung. Ele é uma pessoa vergonhosa. Depois disso, Jeong passou todos os dias sofrendo e já não podia mais continuar com sua vida. E naquele dia chuvoso no meio da rua, o seu coração parou de bater. Voltando ao presente, Jae-ho, que agora sabemos que é Jeong, diz que sentia muito sobre isso. Mas você poderia largar minhas roupas agora? Logo depois os dois se sentam novamente e decidem conversar um pouco mais. Jeong fala que não conseguia abandonar o seu filho por ter tido um destino tão injusto, que ele iria descobrir toda a verdade. Logo depois vemos os valentões sentados conversando, tirando sarro de tudo que tinha acontecido. E quando Jeong escuta tudo aquilo, fica furioso. Mas o que ele podia fazer se era apenas uma alma? O seu segundo filho, que foi deixado sozinho, foi infelizmente
gentilmente acolhido pela sua ex-esposa. Um pouco depois, ele descobriu que a segunda pessoa que matou seu filho iria estudar no colégio Ginil, e quando ele vagava pela escola, um aluno acabou conseguindo ver ele. Esse aluno era Jae-ho, e foi assim que ele foi parar no corpo de Jae-ho. Jeong fala que o colégio Ginil era um lugar podre e que não iria permitir que outra pessoa sofresse o mesmo destino que seu filho. Alguns dias depois, vemos o esconderijo da gangue dos cachorros, conhecido como Canil. Os capangas do BTS tinham sido pegos pela gangue dos cachorros e estavam sendo humilhados pelos dois amigos do King-Woo, que estavam tirando sarro deles por terem apanhado de um aluno do primeiro ano e dizendo que o chefe deles, que no caso é o BTS, estava escondido em algum lugar de medo. O Kong fica puto ao ouvir isso e fala que Ji-ho logo estaria ali. Os dois começam a dar risada deles. King-Woo então fala que Ji-ho tinha traído eles, pois ele fazia isso com todo mundo. Depois disso, ele manda os seus capangas apagar as tatuagens deles e colocar eles na lista de perdedores. Na mesma hora, Jo Sang-mo fica desesperado e fala que vai capturar Ji-ho para eles, e todo mundo começa a rir dele por conta da rapidez da resposta. Mas o que ninguém imaginava era que o pai de Seung tinha entrado para a gangue do cachorro usando o corpo de Jae-ho. Ele usaria essa oportunidade para punir cada pessoa que fez o seu filho sofrer com suas próprias mãos. No outro dia, no colégio Ginil, duas garotas estavam admirando dois caras que estavam juntos. E adivinha quem são? É claro que era o nosso protagonista e o seu mais novo amigo, Jeong. O prota descobre que Jeong era mais velho que ele e por conta disso deveria falar mais formalmente com ele. Mas Jeong não era muito bom em conversar. Passa um tempo, Jeong fala que acha que o prota tinha se casado cedo, ele responde que sim e fala que depois teve que voltar ao exército. Depois o prota pergunta para qual parte do exército ele tinha ido. Jeong diz que foi para a marinha. O prota ao ouvir isso fica impressionado e pergunta de que grupo ele era. Ouvindo isso, Jeong deduz que ele também tinha servido na marinha, mas o prota diz que não, afinal ele tinha sido dispensado do exército. Passa mais algum tempo e o prota pergunta a Jeong o que ele queria conversar. Jeong fala que tinha um pedido a fazer. Mesmo sendo um pedido egoísta, ele precisava da ajuda do prota, pois a sua filha corria perigo. Mas quem é a filha dele? Isso vocês só vão descobrir daqui a pouquinho. Antes precisamos ver o que está rolando no canil. Jo Sang-mo, depois de ter falado que iria capturar Ji-ho, King-Woo fala que ele precisaria provar que estava falando a verdade. E o mano já entra em pânico, fi. Como assim provar? King-Woo fala que ele estava dando uma chance e se ele queria que ele acreditasse no que estava dizendo, ele precisava de uma prova. Ele teria que bater nos seus próprios companheiros com esse pedaço de cano. E é isso que ele faz, batendo várias e várias vezes nos seus companheiros. Após algum tempo, Jo Sang-mo fala que iria acabar com a estreia de Ji-ho e que deixaria ele no pior estado possível, pois agora seria o melhor momento para emboscar ele junto com alguns caras. Mas King-Woo diz que não, ele tem que fazer isso na ordem certa. Ordem certa? Como assim? Primeiro de tudo, precisamos acabar com a raça daquele primeiranista que derrotou vocês, Yo Ha-jun. Capturem ele. E agora que os macacos lazarentos foram apagados, uma irmã mais nova foi deixada. Não tem ninguém mais por perto para cuidar dela, certo? Quem? A irmã de Jo Seung-yeon? Isso mesmo, a irmã mais nova dele, Jo Ye-ji. É, galera, esse autor é cheio de surpresas. Logo depois, vemos o BTS todo estiloso, cheio dos panos de grife, saindo de um prédio. Porém, de repente, uma garota aparece atrás dele e chama ele. Essa garota era Ye-ji. Ele pergunta a Ye-ji como ela tinha achado esse lugar. Porém, quando ele olha para o seu rosto, ele fica sem acreditar e pergunta o que havia acontecido com ela, porque ela estava com o rosto todo machucado. Ye-ji então fala que precisava de ajuda. Voltando alguns dias atrás, quando o prota estava conversando com Jeong, após o prota descobrir que Ye-ji era filha dele, Jeong fala que quando Da-yoon foi transferida para o colégio Ginil e ele começou a se aproximar dela, a sua filha não aceitou muito bem aquilo, pois naquele dia em que ela disse que o professor estava procurando por Jae-ho, ele
ele percebeu na hora que era mentira dela. Afinal, o professor da classe sempre chamava ele no privado, porque ela estava fazendo isso. Mas Jeong imaginava o que Yeji poderia fazer, então ele pensou que precisava proteger Dayun do comportamento imaturo da sua filha. E naquele dia do karaokê, quando Prota e Dayun estavam sendo perseguidos pelos valentões, ele tinha ajudado eles a fugir espancando os valentões e impedindo eles de continuar com a perseguição. Mas infelizmente ele viu que sua filha estava junta com aquelas pessoas e o seu semblante era de uma pessoa fria sem vida. E naquele momento em que o Prota estava voltando da sala junto com Dayun, depois de ter derrotado os valentões, e do nada ele acaba gritando com ela, foi aí que ele descobriu que o Prota possuiu o corpo de Hajun. Jeong então pede desculpas pelo comportamento da sua filha, pois para ele tudo isso aconteceu porque ele educou mal ela. Porém, dessa vez King Yu e sua gangue estão atrás dela. Não se trata mais apenas de vingar Seung, mas também de proteger Yeji. Mesmo envergonhado, ele pede ajuda do Prota para salvar sua filha, e nesse momento, o nosso protagonista fica em silêncio. Logo depois vemos Dayun na sala de aula, no entanto, de repente ela recebe uma mensagem, onde dizia que ela foi forçada a se transferir da escola por trair um garoto, e depois de se transferir, ela fez o mesmo com o representante de classe e estava namorando com Hajun. E com isso, todo mundo da escola começou a julgar a menina por esses boatos falsos. Mas Dayun dessa vez não iria ficar parada sem fazer nada. E quando as duas feiosas junto com Yeji estavam passando pelo corredor, Dayun aparece na frente delas e pergunta se elas achavam aquilo engraçado, enganando as pessoas por diversão e rindo delas pelas costas. A feiosa fica puta e pergunta se Dayun tinha alguma prova de que ela postou aquilo anonimamente. Eu nunca disse que foi anônimo. Eita, pegou ela no pulo. A mina já prepara aquele tapão para dar na cara de Dayun, mas Yeji segura o braço dela e fala para ela fazer apenas o que ela mandar. Mas a feiosa não gostou nadinha disso e fala que ela estava passando dos limites esses dias. Yeji então chama a atenção de Dayun para falar alguma coisa, porém ela acaba ficando em silêncio e depois diz que não era nada demais e simplesmente dá as costas e sai andando. Mas tudo isso não passava de ciúmes de Hajun por conta dos boatos de que ele estava namorando com Dayun. Dayun, por outro lado, fica sem entender o porquê dessa reação dela, mas alguém não estava gostando muito desse jeito da Yeji. Alguns dias depois, uma das feiosas, que agora me parece mais bonita de alguma forma, acho que era a Máscara mesmo, fala que dessa vez Yeji tinha ido longe demais com Jiol, e Yeji pergunta a ela se tinha feito algo de errado. Afinal, Jiol estava há um bom tempo tentando entrar para outra facção, bajulando os veteranos aqui e ali, e espalhando boatos ridículos de forma anônima, e isso já estava passando dos limites. Mas a loirinha diz que entendia o jeito dela. Ela, assim como Jiol, estava preocupada com o que aconteceria com a vida escolar delas a partir de agora, por conta do aviso dos 12 zodíacos do BTS, que na verdade Jiol estava tentando manter os lugares delas de alguma forma. Ela então pergunta a Yeji se ela não conseguia entender Jiol nem que seja um pouquinho. Afinal, elas eram amigas desde o fundamental e ela não vinha para a escola há dias. Ela pede que Yeji entre em contato com Jiol, pois está preocupada que tenha acontecido algo com ela. No entanto, quando Yeji olha o seu celular, vê que Jiol tinha mandado mensagem perguntando se ela tinha um tempinho, pois tinha algo para dizer. Tinha a ver com o amigo do BTS, o Jo Sang-mo. Yeji vai ao encontro dela, ela diz que recebeu uma confissão de Jo Sang-mo. Yeji pergunta se ele sempre gostou dela ou se a confissão foi de repente. Ela diz que eles estavam saindo. E do nada esse homem jovem e bonito aparece do lado dela. Olha que casal da pesada, literalmente. Yeji então pergunta a ela que merda de situação é essa. Você está numa situação que vai levar uma surra. Ixi, ferrou pra coitada da Yeji. Ela é levada pelos valentões para um beco, porém Dayun acaba vendo tudo aquilo. Um pouco depois vemos Yeji no chão com o rosto todo machucado e Jiol, que dizia ser sua amiga, está adorando essa situação e acaba batendo nela várias e várias vezes. Porém do nada o Jo Sang-mo interrompe e fala que se ela continuasse batendo desse jeito, iria machucar seus pulsos de bebê. Oh meu Deus, que coisa fofa esses dois delinquentes juntos.
É assim que se faz, vida. De repente, eles escutam a sirene da polícia e saem correndo. Mal sabiam eles que era a gênia da Dayun que tinha simulado a sirene da polícia através de um aplicativo. Dayun pergunta se Eiji estava bem, mas mesmo quando a menina está querendo ajudar, Eiji nega a ajuda dela e simplesmente se levanta para ir embora. Mas ela não contava com a astúcia da feiosa que tinha voltado com os valentões. Você achou mesmo que iria enganar a gente com esse som do aplicativo? E as duas acabam sendo pegas pelos valentões. Logo depois corta para uma cena que eu não esperava ver um dia. A combinação desses três juntos. E a conversa já começa super saudável. Porque caralho vocês idiotas me chamaram. O BTS já começa a ter lembranças. Esse infeliz aqui destruiu todos os meus equipamentos. Esse outro acabou com minha carreira como idol. Já o Prota, esse desgraçado sequestrou eu e minha filha. O pau quase quebrando entre os dois e o outro lá com esse sorriso estampado na cara. Jeong tinha seus motivos também com o BTS por conta da morte do seu filho, mas ele achava que talvez estivesse errado sobre ele. O BTS então pergunta qual o motivo dele ter chamado os dois. Jeong fala que eles deveriam trabalhar juntos. O BTS começa a dar risada e pergunta se ele estava bêbado ou algo assim, que não acreditava nessa conversa de aliança dele. Jeong fala que dessa vez King Yu e a sua gangue têm como alvo a Yeji. Voltando com as garotas, as duas tinham caído igual duas patinhas na armadilha do Jo Sammo. Ele então liga para King Yu e fala que tinha capturado as duas e que levaria elas até ele. Você tá pensando a mesma coisa que eu? Sim, com certeza. Olho por olho, cabeça por cabeça, receba. Alguém quebrou o nariz agora, hein? E o melhor ainda estava por vir. O golpe reverência de Dayun ataca novamente. Só que agora em um local bem delicado, digamos assim. De novo não é possível, esse autor me odeia, cara. Jiol então tenta atacar, mas Dayun segura ela pela cintura e derruba ela com tudo no chão e o silicone dela vai embora também. Nesse momento Yeji olha para trás e vê que Dayun estava segurando a feiosa no chão. E quando as duas se olham, Yeji decide fugir. Bom, pelo olhar da Dayun, dá a entender meio que ela estava dizendo para ela fugir com o olhar. Logo depois entendemos o motivo de Yeji ter procurado Jihyo para pedir ajuda. Ele fala que vai entrar em contato com um amigo seu confiável para poder levar ela no médico, mas ela interrompe o BTS e fala que iria com ele, pois por sua causa uma pessoa da sala, uma amiga sua foi capturada. O BTS então avisa o nosso protagonista e o bichão vai puto da vida atrás da sua filha e diz que os planos tinham mudado, ele iria atacar agora. Jeong não gosta nada da ideia, pois para ele era muito cedo ainda para atacar, mas agora já era tarde demais. O BTS já tinha ido sozinho acabar com a raça do King Yu. O bicho é doido, os caras tudo com pau na mão, lá ele, e ele mesmo assim vai com tudo pra cima deles. Mas antes, vamos voltar um pouquinho para entender qual foi a conversa do trio Parada Dura. Bom, o plano de Jeong era o seguinte: o Zarolho e a sua gangue sempre estão todos juntos, e eles são apenas 3. Seria impossível ir contra todos. Ataque leste-oeste. Que merda é essa? É um ditado. Fazer barulho no leste e atacar no oeste. Os caras estão no lugar afastado, estão usando uma fábrica abandonada como esconderijo, conhecida como Canil. O lugar é longe, então precisamos ir de moto. Tem 2 locais que dá para usar como saída de emergência, a entrada e a saída. Se destruirmos as motos na entrada principal, os caras irão checar o que é o barulho e vão se juntar na entrada principal. E assim fazemos a bagunça no leste e quando forem ver, tiramos vantagem da situação e vocês dois aparecem no oeste e acabam com o Zarolho e os seus comparsas. Esse era o plano de Jeong. O Prota fala: tá, beleza, entendi o plano, a gente meio que vai fazer uma cortina de fumaça. Mas depois disso, como a gente resolve a questão dos lacaios dele? Jihyo então fala que seria com uma execução pública. Ele diz que se as motos quebrarem, os lacaios vão acabar fazendo uma bagunça. Além disso, podemos conseguir testemunhas do que o Zarolho está fazendo de errado. Mas as motos destruídas na entrada não vão voltar a funcionar rapidamente? Jihyo fala pra ele não se preocupar com isso, que ele tinha uma ideia muito foda. Voltando para o canil, o gordinho fala que Jo Sammo tinha deixado Yeji escapar e só conseguiu pegar a Dayun. Jeong, ao ouvir aquilo, fica preocupado, afinal ele tinha acatado as ordens do King Yu mais rápido do que ele esperava. Mas aonde estava sua filha agora? Se for assim, vão pegar a Dayun também. Seu Zarolho, filha da
Vocês tocaram na Yeji? Uau, temos um convidado. O que veio fazer aqui? Não, ainda não. Se continuar assim, o plano já era. Jiro fala que iria mostrar algo legal para King Yu, mesmo ele só tendo um olho. O valentão responde dizendo que ele fala demais. Vem pra cima. E é isso que ele faz. Mas o que eles não imaginavam era que Jiro, com toda aquela culpa pela morte de Seong, estava mais determinado do que nunca em fazer King Yu pagar pelo que ele fez. Agora ele tinha um treinador. O seu nome era Park Si-bum. E adivinha, esse cara já apareceu muitas vezes na obra. Será que você percebeu? Ele era aquele carinha que apanhava em todas as academias na época em que o Prota estava vivo e foi fazer aquelas pesquisas para sua webtoon. Ele até se gaba para o BTS sobre isso, dizendo que de tanto apanhar nessas academias, acabou aprendendo várias técnicas. E o Jiro tipo, ah tá, que legal, depois de hoje eu saio fora dessa academia. Porém, ele dá um sábio conselho para Jiro, dizendo que uma luta não é para se mostrar, uma luta é para se ganhar. Ele diz que as acrobacias de Jiro são boas para pegar o oponente desprevenido, mas a desvantagem desses movimentos é que não são muito efetivos. Ele precisa dar golpes certeiros e o ponto vital do ser humano é o fígado. Quando o primeiro capanga tenta acertar Jiro, ele desvia e contra-ataca com um chute bem no fígado do cara. E ele continua fazendo todos os ataques no mesmo local em todos os capangas. Geral fica impressionado ao ver aquilo. O BTS tinha amassado todo mundo com um golpe soft. O gordinho, ao ver Jiro se aproximando deles, já fica tremendo de medo. E claro, depois de ter visto geral caindo com um golpe só no mesmo lugar, ele não iria deixar o seu fígado exposto. E o termo técnico para essa pose é Jikumor. Eu sei que o nome é estranho. Mas tudo isso fazia parte do plano de Jiro. Quando uma pessoa protege um dos seus pontos vitais, o outro fica desprotegido. Do lado do nosso protagonista, as coisas não estavam indo muito bem, já que ele estava preso em um trânsito enorme por conta de uma blitz. Voltando um pouco, qual era a ideia foda de Jiro? Na majestosa casa do BTS, na garagem do seu pai, olha os carros que o Kizaru tinha. Cê é louco, o cara parece o CR7. O Prota, ao ver aquilo, pergunta para o BTS se o pai dele negociava carros importados. Não, então ele roubou. Ah, é por isso que você faz parte de uma gangue. Mano, só cala a boca e me escuta. Jiro fala para o Prota que ele vai usar essa picape do seu pai para destruir as motos. Com um carro desse tamanho vai ser moleza. O Prota então pergunta a ele se o seu pai não iria ficar bravo por destruir um carro dele. Jiro fala que seu pai tinha muitos carros e que provavelmente não iria perceber se um sumisse. Logo depois, ele entrega a chave do carro ao Prota. Com o carro do pai do BTS, ele segue em direção ao esconderijo dos valentões, porém, estava um trânsito terrível devido a uma blitz. O Prota então é parado por um oficial que pede para ele assoprar o bafômetro. Ele assopra e depois é liberado. Um pouco depois da saída do nosso protagonista, o oficial fica intrigado com algo. O Prota tinha agido de uma forma tão natural que ele não percebeu nada de errado. Mas agora, olhando bem, tem algo de errado aí. Voltando para a cena onde o BTS está amassando geral, depois dele acertar o chute no gordinho, o inesperado acontece. O cara simplesmente tancou o chute facilmente. Nem chegou a se mexer. Esse daí fazia o treino do Mike Tyson de pescoço, não é possível. Eu e os outros caras não temos o mesmo nível, seu otário. Você chuta demais, seu desgraçado, mas se eu te pegar, já era. Que merda é essa? Você fala demais. Toma essa chave de perna. O otário pensou que Jiro só sabia chutar. Se ferrou. Mal sabia ele que o BTS tinha aprendido com seu treinador algumas técnicas de jiu-jitsu. O gordinho, coitado, já com a cabeça explodindo, começa a pedir arrego. Mas Jiro não larga ele por nada. Vendo isso, o outro capanga puxa uma faca e vai com tudo pra cima dele. No desespero, Jeong acaba tendo que avisar Jiro sobre aquilo. O BTS então retira a chave e na mesma hora o mano acaba enfiando a faca no rabo do outro, que fica furioso com ele. Isso não é ideia não, boy.
Isso não é ideia, não. E enquanto os dois idiotas estavam tentando tirar a faca do rabo do outro, King Yu perde a paciência e muda a atenção dele para os seus capangas. Ele tinha percebido que havia um espião entre eles. Eita, agora a casa caiu pro Jeong. King Yu vai até ele e fala que cuidaria do traidor pessoalmente. Ele então pergunta quem era ele de verdade. Se você quer saber, vem você tirar minha máscara. Ô louco, aí eu não deixava, hein? Mas antes, vamos para aquele flashback de lei para entender um pouco mais do passado de Jeong. Bom, antes dele morrer, ele era um motorista que fazia entregas. E como nessas entregas, ele precisava entregar as mercadorias bem rápido, ele tinha ganhado a sua primeira habilidade, a velocidade. E quando o Zarolho tenta acertar ele com um bastão de ferro, Jeong, com a sua velocidade, consegue desviar de todos os golpes, mas as suas habilidades não se resumiam apenas à velocidade. Nas suas entregas ele precisava ter muita força, afinal algumas mercadorias eram bem pesadas e com isso ele adquiriu muita força nos braços, e por conta disso ele consegue parar o golpe do Zarolho com apenas os braços. É galera, a partir de agora cuidado como você fala com o entregador, é só um aviso. O Zarolho fica sem acreditar na força que ele tinha nos braços. Jeong então com sua força empurra o bastão de ferro com tudo na fuça dele. Mas não para por aí. Nas suas entregas, algumas vezes era proibida a entrada de carros de entrega. Então Jeong tinha que carregar todas as caixas pesadas, como resultado adquiriu costas firmes. E olha o golpe que ele aplica no Zarolho. Além disso, quando o elevador dos prédios não estavam funcionando, ele tinha que fazer as entregas subindo as escadas, e isso ocorria muitas vezes. Como resultado, adquiriu mais uma habilidade, pernas fortes. Tá bom então, fosse assim todo trabalhador tava no UFC. Jeong então acerta uma joelhada voadora na cara do Zarolho, um chute na costela e um chute na cara, fi. No entanto, a sua maior habilidade que ganhou fazendo esse serviço foi a paciência, já que alguns clientes eram muito folgados. Mas agora isso era diferente. Esse cara foi o responsável pela morte do meu filho e agora ele está tentando machucar a minha filha. King Yu, você esgotou a minha paciência. Enquanto isso, o grupo do Jo Sang-mo, que estava na entrada principal, estavam se pelando de medo. Afinal, ele tinha deixado Yeji escapar. Porém, quando ele olha para dentro do galpão, ele vê geral caído no chão, agonizando de dor. Ele se pergunta o que aquele cara havia feito e o porquê o Zarolho estava levando uma surra dele. Mano, que merda esses dois estão fazendo? Oxi, Kwak Ji-ho, o que ele está fazendo aqui? Ah, merda, acho que eu vou meter o pé daqui. Só foi ele terminar de falar que o Prota já chegou daquele jeito, destruindo tudo. Ele então tapa a boca de Dayun e puxa o seu cabelo. Tire suas mãos da Dayun agora. Agora o negócio vai ficar feio pro lado do Zarolho, hein? Infelizmente, galera, essa obra não está sendo mais traduzida no BR. Você só encontra os outros capítulos na gringa. Por conta disso, encerramos por aqui os recaps dessa obra. Pelo menos por enquanto. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Tamo junto, família. Um abraço. Fui!